Salve, meus amigos! Mais um episódio do podcast Dr. Rodolfo, Papo de Médico. E hoje o meu convidado é o grande Dr. Alexandre Fará. E aí, Alexandre, obrigado por ter vindo. Obrigado a você, Rodolfo, pelo convite. Um prazer aqui estar prestigiando o teu canal. Eu que agradeço o prestígio de estar com você aqui, cara. Não sei se a gente já conversou. Tu é da onde? Eu sou joinvilense, fiz a minha faculdade em Floripa. Fiz a faculdade na Federal, me formei em 94, Rodolfo. Aí voltei para a cidade, fiz residência aqui na Gineco, 95, 96. Fiz a Gineco aqui em Joinville? Eu sou da primeira turma de residência da Darcy Vargas. Darcy Vargas, legal. E depois fui a São Paulo, que daí fiz a parte da videocirurgia, né? E ali comecei a minha vida da endometriose. Uhum. Atualmente tu tá mais na ginecologia do que na obstetrícia, né? Só ginecologia. Só ginecologia, né? Obstetrícia fiz até 2008 e dali para frente exclusivo na gineco. Sim, às vezes tem gente que não sabe a diferença, né? O que é cada coisa. Explica aí pro pessoal qual a diferença entre o ginecologista, obstetra, quem mexe nas duas, quem não mexe. Então, a formação você faz ela completa, né? A tua residência é em ginecologia e obstetrícia. Então, você sai formado nas duas coisas. O obstetra é o cara que cuida do período gestacional. Então, faz o pré-natal da paciente, o parto, a cesárea, cuida dessa fase reprodutiva ali, né? Na ginecologia, então, você exclui a obstetrícia, tá? E dentro da ginecologia existem várias áreas também. Então, mastologista, o especialista em endometriose, videocirurgia, alguns que fazem climatério. Então, tem várias áreas dentro da ginecologia. Legal. A gente tinha combinado ali, você falou um pouquinho sobre endometriose, de começar a conversar sobre endometriose, né? Explica pra gente qual que é o conceito atual sobre endometriose. Qual que é a... O que é, né? Endometriose, assim... Bom, primeiro que é uma doença extremamente comum, né? Extremamente prevalente e que ganhou um pouco mais de notícia, um pouco mais de curiosidade até nos últimos anos, tá? Resumidamente, endometriose vem do termo endométrio, que é uma camada que reveste o útero, é a camada que forma a menstruação, né? E por algumas razões ainda não totalmente elucidadas, a gente sabe que esse endométrio, parte dele sai na menstruação e parte dele reflui para a cavidade abdominal da mulher. E parece que em algumas mulheres ele encontra um ambiente favorável para que ele implante e comece a desenvolver a doença, que é uma doença inflamatória. Tá? Então, endometriose é uma doença extrauterina. Endométrio fora do útero, fora do seu lugar normal. Não se sabe, né, por que uma mulher tem endometriose e a outra não. Não. Então, porque assim, o que acontece? 90 e poucos % das mulheres têm esse refluxo menstrual. Tá? E quando a gente pega a prevalência da endometriose numa população geral, ela é algo em torno de uns 10%. Então, bastante, por que é muito, né? Mas assim, por que esses 10% têm e os outros 80%, 90% não, né? Então, parece que essa mulher tem uma predisposição genética, porque isso a gente verifica no histórico dessas pacientes. Quando você tem mãe ou irmã com a doença, a tua chance aumenta consideravelmente, algo em torno de 7 vezes o risco, né? Mas parece que o principal fator seja imunológico, alguma falha no nosso sistema de defesa que, ao invés de eliminar essa célula, ele deixa ela aderir e invadir o tecido. Vou fazer um comparativo com a minha especialidade, né, na parte de câncer coloretal, né? Acredita-se que a prevalência ela continua basicamente a mesma, mas que a gente tem descoberto mais pacientes porque tem se rastreado mais, feito mais exame e tal. Pensado mais, Pensado mais, né? Na endometriose, tu acha que é a mesma coisa?
a prevalência que tem hoje em dia é a mesma de 50 anos atrás? Naquela época não se sabia, não se pesquisava, ou a modernidade, a alimentação, outros fatores têm aumentado independente disso? Eu acho que tem 2 fatores importantes. Assim, primeiro, a gente está pensando mais, né? Então, muitas vezes a gente está buscando mais cedo esse diagnóstico. E houve, principalmente nesses últimos 10, 15 anos, uma evolução tecnológica em termos de imagem, de rastreamento de imagem, que favoreceu muito também o diagnóstico, né? Hoje, você com um bom exame ginecológico, um bom exame de imagem, é praticamente certo o diagnóstico e o entendimento da extensão da doença, né? Coisa que anos atrás era muito mais difícil, você não tinha exames tão detalhados, né? Então você tinha muito mais dúvida diagnóstica do que agora. E o melhor exame para diagnóstico de endometriose é qual hoje em dia? Existem 2 grandes exames de rastreamento, né? Que é o ultrassom chamado mapeamento de endometriose, que é um ultrassom com preparo de intestino, tá? Prévio. Então, o paciente faz o uso de um laxante ou uma ressonância magnética de pelve. Tá? Não tem assim, esse é muito melhor ou esse seja muito melhor. Tá? Depende muito da experiência de quem está fazendo o exame. Então, tem lugares em que o serviço do ultrassom é muito mais treinado para endometriose, tem outros em que a ressonância é muito mais treinada com olhar para endometriose. Né? No nosso meio aqui, a gente usa muito mapeamento para endometriose. Ressonância, às vezes, para complementar alguma dúvida, alguma outra investigação. Um complementa o outro, então. Tá. Rotina é o ultrassom de mapeamento. Até pelo custo, né? Também. A gente tem que pensar nisso. Isso, né? Isso é uma coisa... o serviço de saúde. Sim. Custo, é muito mais rápido fazer um exame de ultrassom, né? A ressonância, a gente vê isso, né, nos nossos pacientes, assim, ainda muita gente com medo da máquina, né? A fobia de ficar lá paradinho, né? Então são limitadores que o ultrassom acaba não tendo, né? Eu lembrei de uma história agora engraçada. Tem um colega nosso que é cirurgião de cabeça e pescoço e ele falou que ele adora fazer ressonância, tá? Ele falou assim que ele tem o dia tão pesado que aqueles 40 minutos que ele fica na ressonância ele tira para dar um cochilo. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que é o padrão da paciente que te procura que é portadora de endometriose? Então, eu vejo assim, dois grupos bem diferentes. Né? O tradicional, que é a paciente que tem a dor crônica, então aquela paciente que há anos sofre com cólica menstrual, dor na relação, né? Aquele quadro já arrastado, já fez vários exames, já tomou várias medicações, né? E não fecha um diagnóstico, ou acho que é isso, mas a coisa não desenrola. Tá? E o outro grupo é o grupo da infertilidade. Então, aquela paciente que às vezes tem uma cólica, nem sempre, e que vai chegar no diagnóstico porque não está conseguindo engravidar. Tá? E aí existe uma diferença importante também, porque essa paciente da dor, existe uma coisa cultural de que ter dor na menstruação é normal, né? Ou seria normal, né? E não é, né? Assim, você ter, claro, uma cólica leve que melhore ali com repouso, com analgésico, é uma dor, né? Agora, aquela paciente que tem que se entupir de remédio ou que não consegue trabalhar direito, não consegue estudar direito, que atrapalha o dia a dia dela, é uma dor que começa a comprometer a qualidade de vida. Né? E isso, até prova em contrário, não é normal. Né? Só que quando a gente observa assim, o tempo que essa paciente da dor leva até fechar o diagnóstico, é algo em torno de 7 anos. Nossa Senhora. E a paciente da infertilidade, não, é mais rápido, porque deu 1 ano,
Deu 2 anos, opa, não engravidei. Vai começar a correr atrás, né? E aí, às vezes, já acha uma endometriose ali no meio do caminho. Então, o que a gente tenta alertar os pacientes? Não esperem tanto. Começou a ter uma dor diferente, começou a mudar o aspecto da dor. Pô, tomava um analgésico, melhorava. Agora tem que tomar 3, 4, tem que usar um outro tipo de analgésico mais forte. Opa! Que a cólica menstrual normal não tende a aumentar. Não tende a aumentar. Ela tem um padrão normal. Isso. Ela tende a ter um padrão estável, né? Começou a aumentar fluxo, começou a ter dor na relação, começou a ter queixa intestinal, né? Opa, tem alguma coisa errada. Né? E a faixa etária? A grande maioria, 20, 30 anos, já está com muita sintomatologia, né? Às vezes a gente pega umas adolescentes já extremamente sintomáticas, sabe? Que por alguma razão fazem um processo inflamatório mais intenso, mais precoce, tá? Mas o grosso, 20, 30 anos. Tá. Tu acha que o paciente jovem, quando manifesta, a endometriose acomete mais do que aquela mulher ali mais de 40 anos e tal? Não. A doença ela tende a ser progressiva, né? Vai piorando, então. E o que acontece? Isso, assim, tem vários estudos que têm demonstrado isso. Então, por exemplo, a adolescente, né? Começou com muita dor, vai no médico, prescreve um anticoncepcional. Tá? O anticoncepcional ele vai ajudar a diminuir o sintoma. Então, a paciente começa a ter menos fluxo, começa a ter menos dor e ela fica tranquila. Né? Só que a doença pode, por trás, estar progredindo. Né? Então, a redução do sintoma não significa necessariamente que você está controlando a doença. Tá. Então, quanto mais tarde é feito o diagnóstico, a tendência é que a gente encontre mais doença mais extensa, doença mais profunda, bexiga, intestino. O que tem na periferia vai invadir. Do útero, né? Tá, então tá feito o diagnóstico, né? O paciente veio no consultório, tá com dor, tu fez o diagnóstico. Quem que você escolhe tratar clinicamente? Quem que você escolhe tratar cirurgicamente? Bom, a princípio, assim, todas são candidatas a tratamento clínico inicial. Né? Existem poucas situações em que te indicam diretamente para uma cirurgia. Por exemplo, o paciente fez lá o exame de imagem, seja o mapeamento ou a ressonância, e ela tem uma lesão que está ocluindo o ureter. Né? O rim dela está começando a sofrer porque tem uma obstrução ou uma semi-obstrução. Tem que operar. Né? Tem uma endometriose no apêndice, está gerando um processo inflamatório, pode agudizar aquele quadro. Indicação cirúrgica imediata. Tá? Mas no restante, a princípio, você pode começar com medicação. Tá? E avaliar a resposta clínica. E aqui, Rodolfo, assim, é sempre importante enfatizar que o tratamento da endometriose, como qualquer doença inflamatória crônica, não é só o remédio, ou não é só a cirurgia. Né? É mudar a dieta, é atividade física, é diminuir estresse, melhorar a qualidade de sono, melhorar a qualidade de vida. Tu falou da dieta, né? Tu acha que a dieta é um fator... faz parte do tratamento clínico? Faz parte, é fundamental, cara. Medicação inflamatória, uma dieta inflamatória, dieta não inflamatória? Com certeza, isso faz muita diferença assim, no dia a dia da paciente. Né? A paciente, muitas vezes, elas não têm essa informação, né? Elas têm a vida delas correria, não estão organizadas para isso. Né? E a partir do momento em que você consegue fazer ela entender isso, que muito açúcar, muita farinha branca... muita carne vermelha, inflama mais e ela começa a controlar isso também, ela sente literalmente na pele a melhora da doença. Né? Então, enfatizar para a paciente assim, o remédio não vai fazer milagre, cirurgia não vai fazer milagre isoladamente. Né? Tem que associar as outras coisas. Né? E quais são as armas que a gente tem disponível hoje?
Então, basicamente assim, você pode... você tem o analgésico para o momento da dor, né? Mas pensando em controle da doença é algo hormonal. Né? E, basicamente, o objetivo deles é reduzir fluxo menstrual. Tá. Isso reduz muito sintomatologia. Né? E aí você pode usar anticoncepcional combinado com estrogênio, com progesterona, ou só progesterona, pode usar um DIU de progesterona, pode usar uma injeção. O que os trabalhos vão assim? Não existe uma droga que, comparando todas elas, seja superior. Tá. Então, quando a gente põe várias opções de tratamento clínico, na média eles se equivalem. Então, quando que eu vou escolher uma droga para uma paciente e outra droga para outra? Aí, perfil de paciente. Então, perfil de pele, peso, preferência por via oral ou não, custo, né? E colocar para a paciente assim, que a gente vai testar a resposta dela. Né? 3, 4 meses, você vai conseguir começar a perceber adaptação e resposta clínica. Então, eu estou melhorando a minha dor, eu estou melhorando o meu padrão de sangramento. Estamos no caminho certo. Né? Tá. Olha, não deu, ou retive muito líquido, comecei com dor de cabeça excessiva, tenho que remanejar a medicação. Né? Então, usar, claro, acompanhado da dieta, do exercício físico e reavaliação 4 a 6 meses. Deu certo. Melhorei clinicamente. Continua vigiando o exame. Né? Porque você pode mascarar a dor e a doença está crescendo por trás. É isso que eu ia perguntar. Com o hormônio pode acontecer isso, então? Tu está mascarando a doença e ela está se expandindo. Exatamente. A gente tem a visão cirúrgica do negócio, né? Então, acho que às vezes quem não é cirurgião não tem a visão que a gente tem de dentro da cavidade abdominal, né? Então, explica assim para a gente poder consolidar o que é anatomicamente a endometriose. Então, ela vai... quando a gente pensa na abordagem cirúrgica, existem várias endometrioses, na verdade. Né? Aquela endometriose superficial, com lesões muito pequenas, que são facilmente removidas. Tá? A endometriose ovariana, então a endometriose que se desenvolve dentro do tecido ovariano e que é uma endometriose muito ruim do ponto de vista reprodutivo, porque ela vai afetar diretamente a qualidade fertilidade também. Isso, qualidade dos óvulos, reserva de óvulos, né? Então, das endometrioses, essa é uma das que tem pior impacto reprodutivo, né? E a endometriose, que daí pega bexiga, pega o reto, pega o sigmoide, né? Então, cirurgicamente a gente separa nesses 3 grupos, tá. né? E às vezes elas estão misturadas também. Você pode ter lesão, e isso a gente vê com bastante frequência, né? Lesão superficial, associada com lesão ovariana, associada com lesão de reto ou de sigmoide. Aí, nessa questão assim, de tipos de endometriose, é interessante também que nem sempre isso está correlacionado com o nível da dor. Então, às vezes a gente vê pacientes com poucas lesões lá muito pequenas e que são extremamente sintomáticas, muita dor, né? E às vezes aquela outra paciente que tem já mais lesões mais profundas e às vezes não tem tanto sintoma. Então, a intensidade da dor não me diz a intensidade das lesões. Tá? Não existe uma correlação direta, né? Tá. Tu falou ali que o hormônio seria a pedra, né, filosofal, vamos dizer assim, do tratamento, né? Tem alguma coisa assim de imunossupressor, imunobiológico que está sendo pesquisado, conversado? Pesquisado sim, mas ainda na prática utilizado ainda não. Né? Tá.
continuamos a base do nosso tratamento clínico para endometriose como hormonioterapia, principalmente progesterona, ou os derivados dela, né? Então é a progesterona que é o... É o carro-chefe. Carro-chefe, tá. E aquele negócio de implante hormonal... Então, é uma via diferente de você utilizar, né? Assim como eu falei ali, a gente pode tomar um comprimido, pode usar uma injeção, pode usar um DIU, o implante é mais uma ferramenta que a gente tem, tá? Esse implante, progesterona, por exemplo, né? Gestrinona, então tem várias opções que você tem tanto via oral como por implante. E a testosterona, interfere alguma coisa? A testosterona, como tratamento, não. Né? Ela não vai melhorar o tratamento para endometriose, né? A testosterona, às vezes, você associa nesses tipos de medicação, porque um efeito colateral comum quando você entra com medicação hormonal é reduzir libido, né? Então, às vezes, a testosterona é um adjuvante para contornar uma queixa que piorou. O efeito colateral do tratamento da doença. Isso. Tá, né? Legal. Mas ele como tratamento, não, direto da doença, né? Legal. Interessante. Acho que a gente conseguiu aí dar uma explicada boa para quem está ouvindo sobre, né, uma introdução sobre endometriose, Sim. que é um universo gigantesco, né? Tem muita coisa, Muita coisa, né? Queria encerrar essa primeira conversa com um bate-bola, algumas perguntinhas, tá? Ok, vamos lá. Perguntinhas pessoais para o pessoal conhecer você, né, como pessoa também, não só como o Dr. Alexandre, né? Qual a sua maior realização pessoal? Minha família. Família. Casado, 2 filhos, né? 2 meninos, grandes já, 21 para 22 e 18. Um faz medicina, né? Os dois estão na... Os dois fazem medicina. Os dois estão na medicina. Eles vão seguir o quê? Ginecologia? A princípio, infelizmente não, parece que não. Acho que não gostaram do exemplo do pai. Tá certo. Seu maior sonho? Meu maior sonho, cara, eu acho que envelhecer com saúde. Essa é uma boa, né? Uma vaidade. Peso, cuidar do peso, não engordar, manter a linha. Uhum. O que o dinheiro não compra? Saúde. Isso é verdade, né? Quer dizer, às vezes compra, né? Não, cara, assim, tu pode comprar uma ferramenta, um tratamento para te devolver saúde. Mas é porque você perdeu a saúde. Sim, sim. Né? Agora, você ter uma doença grave, um acidente, uma coisa que vai te ferrar o resto da vida, né? O que você mudaria na tua vida? Acho que poucas coisas, sabe? Assim, eu sou um cara muito realizado com as escolhas que eu fiz, tá? Me sou muito grato pelas escolhas. Talvez a minha mulher disse que eu tenho que ser mais irresponsável. Essa é a primeira vez que eu ouvi isso na vida. Boa, tem que ser mais irresponsável. Cara, obrigado por ter vindo, tá? Espero ter você mais vezes aqui nesse programa. Com certeza, estou à disposição, cara. Um prazer aí vir aqui, conversar. Vamos falar mais sobre endometriose. E eu acho que assim, é um tema, esse tema, assim como outros temas, né, que a gente pode passar uma informação com responsabilidade. Uhum. Né? Porque hoje informação tem a rodo, uhum. né? Mas, assim, você ter uma informação com responsabilidade, que a pessoa possa aproveitar isso para a vida dela, vale tudo, né, cara? E outro dia vamos falar também sobre infertilidade. Tá bom. Que é um tema bem legal também. Perfeito. Cara, obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite, Rodolfo. Fechou. Fazer a fotinha, né? A fotinha foto oficial. Clássica.